Boa tarde a todos. O programa Espaço Livre de hoje recebe o cabo Rodolfo Matos, o policial que realmente foi primordial para o desvendamento do caso Verena. O Matos, ele é um policial que é muito ativo na Polícia Militar de Ouro Fino. Boa tarde, Matos. Obrigado pela sua presença aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre Megali. Infelizmente, as circunstâncias que me trazem aqui não são muito legais, porque esse crime bárbaro aí que ocorreu no nosso município realmente trouxe muita comoção de toda a população e realmente é uma situação muito forte, né, para a gente estar passando aí em questão de segurança pública. Mas espero aí, espero que com o desfecho dessa situação a gente possa ter dado no mínimo uma resposta digna para a família aí da vítima. Então nós vamos fazer um apanhado então de todo o caso, do que aconteceu desde o desaparecimento da Verena até o desfecho, que foi ontem, né, com a prisão do Marcelo, antigamente conhecido por Felipe. Tudo começou no dia 1º de outubro, correto? Uma noite, amigas juntas, bebendo num bar ali na Praça da Baronesa, e onde a Verena acabou saindo com uma pessoa, correto? Olha, Alexandre, quando a gente efetuou a condução dos dois menores, salvo engano, já no dia 17 16 dias após o desaparecimento Isso, da Verena. 16, salvo engano, 16 ou 17 de outubro, a gente conseguiu levantar algumas informações. Corroborando com o que você está falando, a gente conseguiu levantar nessa data, com a condução dos menores, com o levantamento feito aí através de algumas pessoas que colaboraram com o nosso primeiro passo nessa investigação desse fato, né? Foi que realmente na tarde do dia 1º, o até então conhecido como Felipe, autor dos fatos, com algumas outras pessoas, inclusive a Verena, eles fizeram aí algumas passagens por alguns bares da cidade, e no final da noite, já por volta das 10 horas, ainda no dia 1º, ele convidou a Verena para ir até a sua casa, comprou uma garrafa de vinho, pessoas foram bem claras e objetivas quanto a isso, e os dois a pé, caminhando, né, pela rua Delfim Moreira, foram até a casa onde ele residia. E lá aconteceu o crime de homicídio. O que se foi falado antes da localização do corpo, porque eu vou relembrar alguns fatos que foram veiculados e que depois eles foram clareando com outras versões. A primeira versão que chegou pra gente, que a Verena teria encontrado essa pessoa, que era um homem, com um carro prata com placas de munição. Isso se mostrou ser uma inverdade, mas isso foi divulgado em primeira mão lá atrás, quando ainda estavam se procurando a Verena. A Verena sumiu, gente. O que acontece? Olha, ela foi vista saindo num carro prata com placas de munição, um cara de chapéu e tal. Isso se mostrou que era uma inverdade, mas isso foi divulgado e foi pedido para as pessoas, inclusive foi pedido para a Polícia Militar investigar câmeras de segurança com relação a isso, correto? Exatamente, mas desde o desaparecimento da Verena, no dia 1º, algumas notícias, né, e alguns fatos foram chegando para nós, da Polícia Militar. Acredito que na nossa co-irmã parceira foi fundamental para desvendar todo esse mistério aí, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, né? Para se chegar até esse fim, a gente procurou vários outros fatos, né? Que a Verena, ela tinha entrado nesse carro para Monção, que a Verena foi parar lá na cidade de Munhoz, né? Que a Verena tinha sumido para outro estado. Então, várias outras versões do paradeiro dela, a gente teve que trabalhar, né, correr atrás aí para saber se era fato ou se era mito. Então, infelizmente, né, o que acabou sendo verdade foi essa fatalidade, mas outras versões realmente surgiram antes de aparecer esse corpo aí no dia 16 ou 17, salvo engano, aí do mês de outubro. Vamos trazer agora um pouquinho mais para cá, antes da localização do corpo, mas alguns dias pós-desaparecimento da Verena. Vocês receberam denúncias, que eu tenho conhecimento disso, e nós também recebemos na redação que existia um corpo perto de Crisólia, ali na região de Crisólia, aquele pedaço ali, e o que se mostrou parecido, porque o córrego da Gralha é uma entrada antes da entrada que vai para o distrito de Crisólia. Isso por volta do dia 14, 15, nós recebemos ligações aqui na redação dizendo o seguinte: acharam um corpo. A gente começava a investigar e nós recebíamos a seguinte negativa, inclusive por parte da polícia. Nós entendemos que a polícia tem que esconder algumas coisas durante o processo de investigação para não atrapalhar, e a gente recebia a seguinte informação: não tem nada. Nós não temos nada.
E, inclusive, aí uma emissora de televisão, Cidade Alerta, o Luiz Bate foi lá e falou que, graças à reportagem deles, eles localizaram o corpo. Porém, a reportagem do Bate foi feita exatamente no dia que foi localizado o corpo. No dia seguinte, nós tomamos conhecimento que o corpo tinha sido localizado. Mas no dia que foi feita a reportagem do Cidade Alerta, disseram que foram eles. Na verdade, usaram o sensacionalismo para isso. Como foi exatamente a descoberta do corpo? Como foi assim que vocês confirmaram que o corpo estava ali e que o corpo era da Verena? Olha, Alexandre, de fato, você tem total razão quanto a essa tempestividade dos fatos aí. Antes do dia 16, 17 aí, que foi o corpo descoberto e a gente conseguiu chegar no primeiro desfecho aí de levantamento de informações sobre os autores, sobre a autoria do fato, realmente diversas denúncias, diversas informações falando que a Verena tinha sido encontrada em Crisólia, em Munhoz, conforme eu já tinha te falado, que ela tinha ido para Monção e estava perdida por lá, né? Diversos fatos referentes ao paradeiro da Verena foram chegando para nós. E toda vez que algum tipo de mídia chegava até a gente realmente falava, olha, não tem nada confirmado, realmente isso não aconteceu. Algumas denúncias chegaram diretamente para mim, falo com propriedade isso, alegando que acharam um cadáver de uma moça que foi morta a pauladas, né? E isso lá para o dia 10. Ou seja, eu penso que alguma pessoa que devia estar sabendo de alguma coisa já estava querendo nos dar alguma dica. Eu penso que pode ser isso. Mas até então não sabia se o paradeiro dela. Então, eu reitero aqui, não é que a gente quis esconder nada da mídia ou da população ouro-frinense, não é isso. É que até então, sem confirmação, a gente não podia estar criando esse alarde, né? Porque imagina, a gente vai lá, verifica uma situação que foi criada como mentirosa, um mito, a gente divulga uma situação, traz uma situação ruim para a sociedade, dá um caos, né? Um apavoramento, porque uma situação dessa causa pavor, aí daqui a pouco aparece a Verena aí, realmente ela é descoberta em outro lugar, então fica uma forma de desserviço por parte da Polícia Militar em relação à sociedade. E não é o que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer um policiamento voltado para, primeiramente, né, a prevenção do crime, e quando o crime acontece, infelizmente a gente não consegue prevenir 100% o tempo todo, né? Assim, a gente quer fazer a repressão qualificada, que nesse caso aí era identificar os autores e promover a prisão de cada um deles. Então, reitero, realmente diversas outras versões apareceram no decorrer desse período que a Verena mostrou-se aí desaparecida. Mas, assim, a gente só conseguiu consolidar o paradeiro dela depois de ter encontrado o corpo dela ali, né? Infelizmente, da maneira que foi achado. É bem parecido com o jornalismo, né? Nós também tínhamos algumas informações e a gente só pode dar o fato quando ele realmente acontece, quando temos confirmação. Em alguns casos, eu posso até adiantar aqui, informações nós tínhamos, mas em contato com as polícias, tanto civil e militar, havia o pedido de tipo, segura um pouco isso, porque pode atrapalhar a captura. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, nós sabíamos a informação, inclusive, da prisão do verdadeiro Felipe, que era o cara que perdeu os documentos em Itajubá, e foi feito um pedido pra gente. Não divulga, porque as redes sociais de vocês estão sendo monitoradas por ele. E realmente, consultando a nossa mídia, todo o sistema que nós temos de monitoramento da internet, da onde partem os acessos, realmente na região que ele estava, tinha acesso. A internet nos mostra que pessoas acessavam naquela região ali as redes sociais da rádio. Então, ou seja, se a gente solta tudo também sem ter confirmação e o cara ainda solto, né, poderia ainda estar sendo procurado. Ele já teria ido para o outro lado, tipo assim, já me acharam aqui. Alexandre, sem dúvida, hoje a tecnologia, o acesso à informação, ele é muito benéfico para a sociedade. Ele consegue deixar as pessoas a par da situação e às vezes ela consegue tirar esse alienamento que as pessoas vivem, certo? Mas em contrapartida, se usado de maneira para o mal, consegue alienar ou mesmo ajudar criminosos. Se a gente divulga, desde o primeiro momento aí que a gente conseguiu levantar os dados aí da atual, da verdadeira identidade do cidadão, né? Se a gente coloca tudo que a gente conseguiu levantar, a Polícia Civil que fez um trabalho excelentíssimo, né? Fazendo um levantamento, passando a situação lá para o estado do Mato Grosso do Sul, onde foi capturado. Se a gente começa a soltar todas essas informações, a mídia realmente ia dar ênfase a isso e ele ia acabar ficando sabendo e ele atrapalharia um pouco as investigações e os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Então, realmente a gente tem que
saber até onde a gente pode divulgar, a caráter aí de não prejudicar os trabalhos sendo feitos por parte da segurança pública. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do crime. Na noite do dia 1º foi a noite que a Verena foi morta, efetivamente, correto? Pelo estado do corpo e pela história contada pelos menores, que até então eles que deram a versão, ela foi morta no dia 1º, correto? Exato. Aparentemente a perícia conseguiu detectar isso e também esse fato foi concretizado, né, foi corroborado com a situação passada pela versão dos menores. Eu enfatizo muito a versão dos menores pelo seguinte fato: a gente antes de chegar neles, a gente conseguiu construir uma linha temporal, né, bem assim, eu não vou dizer pormenorizada, mas uma linha temporal de uma noção do que teria acontecido. Bem próxima da realidade. Bem próxima da realidade. Com a captura dos menores aí, com a condução dos menores para esclarecimento, digo, né, a gente conseguiu desvendar alguns mistérios, uma parte que estava um pouco cinzenta ainda, sabe? A gente conseguiu desvendar com o relato deles, que, reitero aí, participaram diretamente, segundo eles próprios, no esquartejamento do corpo da Verena. Aproximadamente, como funcionou isso? O Felipe, agora Marcelo, ele levou a Verena para casa dele. Lá aconteceu um desentendimento e ele acabou matando a Verena. Após esse fato, como que foi a versão dos menores? Então, eu mais uma vez reitero aqui que algumas coisas a gente tem que permanecer, apesar de saber o desfecho da situação, a gente tem que, não é não levar a informação para a sociedade, pelo contrário, ela merece, a família precisa saber com dignidade dos fatos que aconteceram, né, que é o mínimo que a gente podia fazer, é dar essa resposta digna para a família. Entretanto, o caso não está fechado ainda, certo? Apesar da captura aí do autor principal, da condução dos menores envolvidos, o caso ainda não está fechado. Então é importante a gente salvaguardar algumas informações ainda. Mas vamos lá, do que foi apurado na noite do encontro do cadáver, com a condução, com essa condução dos menores até a sede de delegacia de polícia, o que foi apurado foi o seguinte: conforme já falado, aparentemente o autor se embebedou com algumas outras pessoas e no final da noite ele aproveitou que uma namorada que ele estava tendo, né, estava passando por um processo cirúrgico. Eu acredito que por isso ele aproveitou o momento para cometer uma traição, né, levando a Verena para a casa dele. Os dois caminharam conforme essa situação que foi levantada e compraram até uma garrafa de vinho e foram para casa. O que aconteceu lá naquela casa é difícil a gente apontar. Pode ter acontecido inúmeras coisas, né, mas isso aí somente o autor pode colaborará, né, com as investigações aí para saber o que aconteceu de fato lá. Mas assim, o que não pode ser negado é que ela foi morta lá, né? O motivo específico a gente não consegue apontar ainda. Ela foi morta lá, né? O autor nesse momento entra em desespero, né? Ele solicita aos menores aí ajuda para dar sumiço no corpo. Quando ele aciona um Uber, né, um motorista de aplicativo aí, que vai até a casa dos menores, pega, juntamente com o autor, né, pega esses menores e retorna até a residência onde está o corpo. Lá eles cometem essa atrocidade, essa barbaridade aí de esquartejar o corpo, colocam em 2 tambores de plástico, né, conforme já foi explicitado aí, né, e esses tambores partiram da casa de um dos menores, né, e depois de ter feito esquartejamento colocaram em 2 viagens, um tambor numa viagem, levaram até lá aquele açude, e posteriormente retornaram, pegaram o tambor com as demais partes, retornaram até lá e dispensaram também o segundo tambor no açude. Então, posteriormente a isso, voltaram à casa, fizeram a limpeza do ambiente ali, com produtos de limpeza e tudo. Foi um momento, inclusive, já no amanhecer do outro dia, do dia 2, né? Foi quando o autor solicita um segundo Uber, um segundo motorista de aplicativo, né, que o levou para o bairro, para a cidade de Monte Belo, onde é a cidade de origem do autor. Inclusive, ele já se encontrava, a gente conseguiu apurar isso depois, já se encontrava com um mandado de prisão em seu desfavor, né, por um crime, a princípio, encapsulado aí no artigo 213, que trata-se aí de estupro, né? Então ele já estava cumprindo pena de estupro e fugiu da cadeia. Já era condenado, então ele não era acusado, ele já era condenado. Exatamente, pelo que me consta, ele é condenado pelo crime de estupro e pagava o seu débito com a justiça em Muzambinho. E por uma
Lá ele exercia bom comportamento e tudo, ganhou o benefício de trabalhar na cela livre lá. É o preso que costuma fazer alguns serviços aí em prol da higiene, né, bem-estar dos outros presos. E por ter esse acesso ele conseguiu fazer a fuga da cadeia de Muzambinho. E foi o momento aí que ele ficou foragido durante esse tempo, né? Cerca de 2 anos ele ficou aqui no município de Ouro Fino. E é engraçado que as pessoas falam assim, mas poxa, esse camarada já era foragido, como que a polícia não pega? Eu quero deixar claro aqui que essa questão de ver digitais, ver tipo sanguíneo compatível e tal, isso acontece quando se tem um crime. Não dá para a polícia, seria muito trabalho, seria muito um gasto enorme isso aí, né? A gente teria que ter uma aparelhagem, uns parâmetros de pesquisa, além do que a gente tem aqui, para identificar uma pessoa por identidade, aliás, fora a identidade, por uma digital, por tipo sanguíneo. Então, quando a gente faz uma abordagem, uma pessoa suspeita, em atitude suspeita, ou que tem ali alguma vida pregressa que a gente tem que verificar, para constar se tem mandado de prisão ou não, a gente chega e pega a identidade da pessoa. Se a pessoa é daqui do município, a gente consegue verificar, olha, você está me dando nome errado e tal, beleza. Mas se é uma pessoa que vem de outro município e nos apresenta um documento que após consulta a gente verifica que não tem nada, a gente também não tem bola de cristal para tentar adivinhar quem é a pessoa. Então, só queria deixar bem claro isso, que não foi uma leviandade da parte da polícia não abordar esse cidadão antes. Pelo contrário, ele foi abordado diversas vezes. Inclusive, quando a gente redigiu a ocorrência dos menores aí, colocando ele como autor principal da situação, a gente colocou lá Felipe, né? Porque era o nome que ele usava. Até então era uma pessoa que estava ok com a justiça. Entendeu? A gente não tinha bola de cristal para saber que era uma pessoa advinda de outra cidade que estava em débito com a justiça. E usando documentação de outra pessoa. Exato. Falando sobre os motoristas, para ficar bem claro, foram 3 motoristas então. O primeiro motorista colaborou com o crime. Ele foi e ajudou a desovar. O segundo motorista não tem nada a ver com a história do crime, correto? Olha, ele fez uma corrida. Pelo que me consta, né, o que aconteceu foi o seguinte, um motorista de aplicativo foi acionado no momento ali que o crime aconteceu, né, foi o mesmo motorista que pegou os menores envolvidos na situação e o levaram para casa. Ele recebeu um pagamento de R$1.000 e vamos lá, né? Depois, esse mesmo motorista leva os tambores para onde o corpo foi dispensado, né? E depois retorna com os 3 envolvidos aí, autor de 2 menores, para casa onde promoveu a limpeza. Certo? Certo. O que foi apurado num primeiro momento, a gente não sabe se é verídico ou não, porque há outras confrontações de verdade aí, né? É que esse motorista teria recebido a quantia de R$1.000 para promover essas corridas. Esse motorista também negou-se a levar o autor para outra cidade de Monte Belo, tendo em vista ele já ter um compromisso pré-agendado. Foi quando acionou-se o segundo motorista aplicativo. Este segundo pega o autor aqui, no município de Ouro Fino, e o leva para a cidade de Monte Belo, onde o autor permaneceu esses 15, 16 dias até que o corpo ficou oculto. Exato. Quando o corpo aparece, né, acredito aí pela velocidade, né, que a notícia tomou através da mídia, esse cidadão ele aciona um motorista daqui de Ouro Fino, já um motorista de táxi, que vai até a cidade de Monte Belo, certo? E num primeiro momento o autor fazia juras de retornar para Ouro Fino. Acionou o motorista de Ouro Fino e falou, olha, estou aqui na cidade de Monte Belo, quero retornar para Ouro Fino. O motorista aqui, agindo de boa fé, falou assim, olha, se esse camarada está lá, quer retornar, não levantou qualquer suspeita do motorista, chegou lá. Só que na cidade de Monte Belo, o autor solicitou que fosse para a cidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. E isso gerou suspeição do motorista. Entretanto, ele acuado com a situação, né? Olha, se ele é suspeito de ter cometido o homicídio desse corpo que apareceu, como que eu não levo esse cidadão? Como que eu promovo essa nega que fala, não vou te levar? Até ele próprio estava em risco, né? Então ele levou e tal, e assim que retornou de lá, ele já procurou os meios legais aí de informar, olha, não estou ajudando a fugir, mas me pareceu muito suspeito esse camarada ter me acionado aqui de Ouro Fino, lá na cidade de Monte Belo, para levar ele para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente não pode revelar agora quem é esse motorista, né? Está em fase ainda de apuração, de fato, se foi isso que aconteceu, conforme aconteceu, mas num primeiro momento, o que teria acontecido teria sido isso. E graças a ele fazer isso também que se localizou, porque se ele aciona o motorista de uma outra cidade, por exemplo, tornaria muito mais difícil
Sem dúvida teria sido mais difícil. Mas eu quero deixar bem claro e objetivo aqui, o primeiro combate após o encontro do corpo, da minha equipe, certo? Que a gente não mediu esforço mesmo para chegar nesse resultado. E após esse primeiro resultado ali, esse primeiro embate que teve, esse primeiro contato com essa ocorrência, depois a Polícia Civil assumindo os trabalhos aí de investigação, que foram cruciais na identificação do verdadeiro nome do cidadão, né? Apesar da gente já ter uma suspeita e tudo, eles foram clínicos, né? Digamos assim, eles foram profissionais de fato, foram lá, identificaram, conseguiram o mandado já existente, correram atrás da identificação, promoveram contato com o serviço de inteligência lá do estado do Mato Grosso do Sul, a localização do cidadão lá, e agora inclusive esse transbordo, né, trazendo o cidadão autor de lá para o município de Ouro Fino, onde ele vai ser condenado e certamente será levado a júri popular. Ele vai ficar no presídio de Ouro Fino, ou você não sabe se a justiça vai determinar que ele volte para Muzambinho, já que ele tem pena a cumprir lá? Eu penso que devido a esse crime, né, que ele cometeu aqui, devido a extensão das coisas se tomarem, as investigações e tudo que ainda serão feitas, eu penso, não é nada concreto, que ele ficará aqui no presídio de Ouro Fino mesmo. No primeiro momento será aqui. Bom, nosso tempo está acabando. Nós recebemos aqui o cabo Rodolfo Matos, da Polícia Militar, que foi crucial para desvendamento do crime que vitimou a Verena Sebastiana Aruarte. Matos, o espaço é livre para suas considerações finais. Não, o que eu tenho a considerar aqui, primeiramente, que a população acredite no serviço policial, né? Que se não fosse a população passando alguns detalhes dessa situação do sumiço da Verena no primeiro momento, posteriormente do sumiço de uma pessoa que estava comumente trafegando aqui no período noturno na cidade, que é o autor dos fatos, antes conhecido como Felipe, agora identificado como Marcelo Donizete Alexandre, vulgo Marcelo Pampinha, cidadão foragido da cadeia de Muzambinho, com diversas passagens pela polícia lá na cidade de Monte Belo, que é a sua cidade de origem, né? Parece-me que é de família complicada lá também, os irmãos conhecidos como Pampinha lá, todos têm vasta passagem pela polícia. Então, assim, para nós, foi o que eu falei, seria muito difícil a identificação desse cidadão aqui no nosso município, uma vez que ele se apresentou como uma pessoa oriunda de outra cidade, ainda que de Minas Gerais, e apresentava o documento que, após consulta, a gente verificava se tratava de um documento ok, de um documento quente, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, eu peço à população que continue acreditando no serviço da Polícia Militar, da Polícia Civil, do nosso Poder Judiciário, né, que as coisas vão acontecer. Infelizmente, a gente não consegue prevenir todo tipo de crime, ainda mais quando se trata de crime passional, né, ou que tem envolvimento com crime passional. É uma situação que não dá para a gente prever. A Polícia Militar, os órgãos de segurança pública não conseguem ser onipresentes, infelizmente. Seria bom se fosse. Mas a população, sim, ela está em todo canto, a sociedade ela se estabelece em todos os lugares, e tendo pessoas de bem que querem fazer justiça ou que corram atrás da justiça e não aceitem coisas erradas ali, essas pessoas conseguem fomentar e direcionar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança pública para estar levando justiça onde se merece. Então fica aqui o meu apelo, né, que continue acreditando na polícia, continue denunciando, continue colaborando com o nosso serviço, porque temos profissionais muito capacitados. O desfecho desse crime, né, é a comprovação disso, né? O corpo demorou 15 dias, 16 dias, 17 para aparecer, e agora em 15 também dias a gente conseguiu dar um desfecho desde a identificação dos autores criminosos até a captura de todos. Então deixo aqui meu apelo para que continue acreditando na gente. A gente está cada dia tentando fazer o melhor, nos capacitando e tudo, para levar a segurança pública de qualidade para o nosso povo ourofinense, para o nosso povo mineiro. Márcio, obrigado pela sua presença. Antes de encerrar o programa, vocês vão conferir aí a entrevista que a dona Expedita nos deu ontem, tá? Assim que ela recebeu a notícia que o Marcelo foi capturado lá no estado do Mato Grosso. Então, antes de encerrar, você confere aí o que a dona Expedita falou. Mãe da Verena Sebastiana Aruarte Silva. Dona Expedita, como que a senhora recebeu a notícia do encontro do corpo, primeiro da Verena,
Como que foi essa transição? Como que foi essa notícia para a senhora? Eu recebi a visita do pastor Joel, né? Então eu estava conversando com o pastor Joel e eu fiquei muito triste. Ele chamou eu para orar, ele e a esposa dele, para fazer oração na sala. Foi uma visita que ele fez para mim. Aí o Lucas falou: ô mãe, ele chamou de mãe, o Lucas, o meu neto. Mãe, vem aqui, eu vou orar assim, mas vem aqui, mãe, desesperado. Ele estava chorando. E falou: olha que entregaram para mim. O meu vizinho entregou um celular e falou: olha aqui. Eu não quis olhar. Aí ele falou: olha, dizem que encontraram um corpo todo esquartejado. Aí eu falei pro pastor Joel, aí a gente orou rapidinho e fomos na delegacia à noite. Era quase 9 horas da noite. Eu cheguei lá, o policial me atendeu bem, deu maior atenção. Aí ele falou assim: essa pessoa tem uma tatuagem, mas eu acho até melhor a senhora não ir. Não vai não. Vamos torcer que não seja a Verena. Mas aí falou pro pastor. Aí conversou com o pastor, né? E eu não queria aceitar que era ela, eu queria falar que não era. Aí eu falei pro policial: eu não quero ver essa tatuagem. Aí ele falou: olha, é melhor a senhora não ir, porque tá assim, a gente não conhece, o corpo tá todo deformado. Falou que tinha cortado, né? Aí ele chamou o marido dela, né, o Adair, o pai dos 2 meninos, no outro dia. Falou que o investigador foi, né, Pacífico, perguntou se o Adair conhecia aquela tatuagem aqui no ombro, né. Eu vi que era ela mesmo, mas aí o menino falou: eu acho que não é. O filho dela falou, né, porque eu acho que não é minha mãe, não. Eles mostraram para ela, né, pro menino. Aí o Dair foi lá e veio e falou que era ela mesmo, sabe? E daí a gente fez o exame, né, colheu a saliva dos meninos, a minha também, e foi para Pouso Alegre, sabe? E eu não aceitava que era, eu falava que não era ela, sabe? Mas eu quero agradecer aos policiais daqui que deu atenção, trabalhou direitinho. Não precisava nem ter chamado o repórter, porque eu sei que eles iam achar, sabe? Achar esse monstro, ele é um monstro. Eu quero justiça, sabe? Não precisava ter feito o que fez. Só que ele não pensou nos meninos, nos filhos dela, meu pai do céu. Eu tenho pressão alta, eu não sei como que eu não fui parar no hospital, sabe? Deus está dando força. Porque eu estou mantendo, assim, um pouco de calma por causa dos meninos. Eu não quero que os meninos vejam eu chorar, sabe? A notícia agora da prisão. Eu tava indo no fórum, que o doutor João vai assinar um papel para o menino que é autista, receber um dinheiro, porque a senha estava com ela, né? O cartão ela deixou. Acho que ela levou documento, deixou celular, esses bandidos, acho que pegaram o celular dela, sabe? E aí o Cláudio, acho que é o Cláudio, né, que trabalha aqui, por uma casa, saiu ali, me viu e chamou. E como que a senhora recebeu a notícia da prisão do autor? Aí o Cláudio falou: prenderam, né? Prenderam o monstro do rapaz. É um monstro mesmo, porque fazer uma covardia dessa com mulher, será que é porque ela é negra? Eu quero justiça mesmo, sabe? E não pensar nos meninos, nos filhos, nos 4 filhos dela. Eu estou muito triste, pedindo a Deus que me dê saúde, força, para os meninos não verem eu chorar, né? Quando eu quero chorar, eu saio de perto. Como que a senhora vai fazer agora com relação às 4 crianças? A senhora vai ficar com os 4? A senhora vai criar eles? Como que vai ser? Enquanto eu estiver vivendo, eu quero. Os meninos, os 2 maiores, têm uma avó
ela é maravilhosa, mora em Mojimirim. É uma pessoa da benção mesmo, sabe? É uma benção, ela, pessoa de Deus. E ela me ajuda, sabe? Eu acho que até ela vai vir morar para cá, para ajudar a cuidar dos meninos. E o povo de Ouro Fino, eu quero agradecer, eles estão dando maior apoio, eles estão me ajudando, sabe? E eu quero justiça, porque não é possível. Esse monstro, ele tem que pagar mesmo o que ele fez, sabe? Não pensar no menino, nos meninos, e ainda envolver menor, chamar menor para cortar ela. Esse homem não é. Esse aí é um monstro. Eu acredito muito na justiça daqui de Ouro Fino. Eles trabalham direitinho, sabe? Que Deus abençoe os investigadores, todo mundo que está dando apoio. Os policiais foi na minha casa, disfarçados. Não, assim, eles não foram com o carro da polícia, eles pararam longe da minha casa. Para não assustar as crianças, né? Vocês nem imaginam o que eu estou passando, que tristeza. Toda hora eu lembro nela, né? Eu não fico olhando foto, não quero ver foto. Eu não escutei nada no rádio. Eu estou assim, fora do que está acontecendo. Não tenho coragem de ouvir. O programa Espaço Livre fica por aqui. Recebemos hoje o cabo da Polícia Militar, Rodolfo Matos. Boa tarde a todos. Paulo Henrique está chegando na sequência e antes disso você confere as oportunidades de emprego.